texto 6, tipos de testes psicológicos, características e aplicabilidade. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o conceito, que inclusive é o conceito do próprio CFP, sobre o que são os testes psicológicos. Em linhas gerais, os testes psicológicos são considerados instrumentos, mecanismos, formas padronizadas que podem ser qualitativas ou quantitativas, que buscam, então, descrever ou mensurar construtos psicológicos, ou seja, atributos psicológicos, como memória, atenção, personalidade, inteligência. Então, é esse mecanismo de mensuração, de verificação, de descrição de um construto, de um atributo que eu quero investigar, E lembrando que os testes, eles estão contidos na avaliação psicológica, ou seja, ele é um dos instrumentos que eu consigo utilizar dentro do processo de avaliação psicológica para poder chegar a um resultado e a uma tomada de decisão. Dentro do texto ainda, no segundo tópico, o autor ele destaca as características psicométricas, ou seja, os padrões que qualquer tipo de teste, seja ele projetivo ou seja ele psicométrico, deve ter para ser utilizado, para constar no SATEPS, para ser aprovado pelas respectivas comissões e, portanto, ser um objeto de trabalho, no contexto da avaliação psicológica. O primeiro requisito, então, psicométrico é a precisão ou a fidedignidade, ou seja, a consistência nos resultados obtidos pelo sujeito, de modo que qualquer contexto que eu avaliar, em momentos diferentes que eu avaliar, aquele teste ele vai encontrar ou ele vai refletir os achados da aplicação. Então, os achados se mantêm em diferentes momentos de aplicação. Então, aqueles resultados, eles sempre vão ter uma precisão muito próxima. Então, não vai ter uma discrepância se eu testar uma pessoa hoje e testar ele semana que vem. Se tiver uma discrepância, ela vai ser mínima. Essa variação, ela pode ser por conta de humor, de ansiedade, mas ainda assim, ele traz uma fidedignidade, ele foi produzido de uma forma em que eu consigo, de certa forma, sempre acessar resultados parecidos e fidedignos. O segundo ponto, a segunda característica psicométrica de um teste para fim de utilização e aprovação e constar, inclusive, no SATEPS. Segundo ponto, a validade, ou seja, a congruência do resultado. Conjunto de evidências que dariam garantia científica sobre as interpretações dos scores do teste, ou seja, um embasamento teórico, científico, com estudos e evidências, com amostras e populações que tenham, portanto, esse embasamento. Terceira característica é a padronização, ou seja, o avaliador ele precisa ter e observar os cuidados padronizados com a preparação antes e durante a aplicação do teste, então ter cuidado com o ambiente em relação ao clima, ao barulho, o horário de aplicação, ter cuidado na utilização dos testes, no armazenamento dos resultados, ter cuidado e observar bem o manual do teste, seguir aquela padronização. O avaliador também tem que ter atenção para a sua característica, ou seja, ele tem condições, ele tem técnicas para aplicar aquele teste. Uma outra padronização é do próprio avaliado, ou seja, ele tem condições físicas, psicológicas, ele tem condições até de estudo para poder entender como funciona aquele teste e aplicá-lo. E, por fim, a normatização, que é diferente de padronização, mas muitas vezes a gente acaba confundindo. A normatização ela já se liga à interpretação dos resultados, ou seja, a uniformidade desse processo e aos parâmetros de avaliação. Então, ele está ligado a resultado, ele está ligado ao manual daquele teste. Então, eu tenho que ter normas a serem seguidas, inclusive resoluções, normas técnicas, normas que estão contidas nos manuais que elas devem ser observadas para ter uma uniformidade nesse processo, que é diferente de padronização, que é a minha atuação, o meu cuidado, a minha preparação na aplicação deste teste. Por fim,
há uma diferenciação no texto entre as classificações dos tipos, né, de testes psicológicos. O autor ele fala que cada tipo de teórico vai trazer uma classificação, mas em linhas gerais são duas classificações que a psicologia aceita hoje, né? Que são os testes psicométricos e os testes projetivos ou expressivos. Então tem esses dois grandes grupos. Os psicométricos, eles podem ser compreendidos como aqueles quantitativos, testes quantitativos, que buscam mensurar de forma objetiva o atributo, o construto psicológico, focando sempre no resultado final. Então, as métricas utilizadas geralmente são os inventários, as escalas, então ele traz essa característica da objetividade, foca-se mais no instrumento do que no avaliador ou no avaliando. Então, ele traz no seu embasamento e na sua criação toda essa analítica e as questões matemáticas que permitem chegar em resultados bem precisos, né? Por fim, temos os projetivos ou expressivos, que eles já trazem uma maior subjetividade do avaliador e demanda mais do avaliador, porque os resultados no projetivo expressivo eu não consigo simplesmente jogá-los em um computador, em alguma tecnologia para acessar os resultados, diferente, por exemplo, dos psicométricos. Mas no projetivo, como o próprio nome diz, eu vou receber um estímulo que vai fazer com que eu projete, né, algo que está no meu inconsciente, ele vai acessar aquele construto que eu quero avaliar. E é muito importante também, a avaliação ela é feita durante o procedimento, ou seja, durante a aplicação do teste, eu observo o comportamento do paciente, eu observo a forma da forma de resposta, inclusive as questões não verbais. Então, diferente do psicométrico, em que eu foco no resultado, no projetivo ou expressivo, eu recebo este estímulo e eu me comporto diante desse estímulo e eu vou atingir uma resposta que vai ser interpretada. Então, todo este contexto ele é interpretado pelo avaliador. Por fim, o autor fala em que todas as áreas de profissão da psicologia, então a psicologia do esporte, a psicologia do trânsito, a psicologia clínica, todas as áreas reconhecidas profissionalmente pelo CFP, elas são passíveis para aplicação do teste psicológico, né? Cada uma com seu objetivo. Então, no contexto da clínica, por exemplo, eu tenho psicodiagnóstico para entender qual é a questão daquele paciente, qual o encaminhamento que eu tenho que fazer, de repente, para um atendimento multiprofissional. Na psicologia do trânsito, como a gente sabe, para obtenção de CNH, então eu tenho construtos específicos para observar. No contexto da psicologia hospitalar, por exemplo, eu consigo sentir, né, como que está esse paciente num pré e no pós-operatório. Então, todas as áreas, elas são passíveis de aplicação do teste psicológico. E, por fim, o autor chama atenção dos estudantes, né, terem uma capacidade que querem atuar nessa área, e todo profissional ele tem que buscar uma atualização contínua, uma especialização na área e ter sempre uma conduta ética para aplicação dos testes.